Sejam todos bem-vindos ao canal E Crente Esperto, o lugar onde você testará seus conhecimentos bíblicos e se tornará um verdadeiro expert nas Escrituras Sagradas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que toda segunda, quarta e sexta terá vídeo novo no canal. Preparados para uma jornada emocionante pelos relatos bíblicos? Qual era o nome da terra onde Jó morava? A. Uz. B. Ur. C. Edom. D. Nínive. Resposta correta. A. Uz. Jó 1 verso 1. Quantos filhos e filhas Jó tinha antes de perder tudo? A. 7 filhos e 3 filhas. B. 10 filhos e 10 filhas. C. 5 filhos e 5 filhas. D. 12 filhos e 4 filhas. Resposta correta. A. 7 filhos e 3 filhas. Jó 1 verso 2. Qual era o nome do anjo que acusou Jó diante de Deus? A. Lúcifer. B. Gabriel. C. Miguel. D. Satanás. Resposta correta. D. Satanás. Jó 1 verso 6 e 9. O que Jó fazia depois dos banquetes de seus filhos? A. Ele os repreendia por seus pecados. B. Ele os abençoava e lhes dava presentes. C. Ele oferecia holocaustos por eles a Deus. D. Ele se alegrava com eles e lhes agradecia. Resposta correta. C. Ele oferecia holocaustos por eles a Deus. Jó 1 verso 5. Quais foram as 4 calamidades que atingiram Jó em um só dia? A. Um raio, um terremoto, uma enchente e uma praga. B. Uma invasão dos sabeus, um fogo do céu, uma invasão dos caldeus e um vento forte. C. Uma fome, uma guerra, uma peste e uma seca. D. Uma rebelião de seus servos, uma doença em seus animais, uma acusação falsa e uma prisão. Resposta correta. B. Uma invasão dos sabeus, um fogo do céu, uma invasão dos caldeus e um vento forte. Jó 1, verso 13, 19. Qual foi a reação de Jó diante da perda de seus bens e filhos? A. Ele amaldiçoou a Deus e morreu. B. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se prostrou e adorou a Deus. C. Ele se revoltou contra Deus e o desafiou a lhe dar uma explicação. D. Ele ficou indiferente e disse que nada disso importava. Resposta correta. B. Ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se prostrou e adorou a Deus. Jó 1, 20, 21. Qual foi a segunda provação que Deus permitiu que Satanás fizesse contra Jó? A. Ele tirou a sua esposa e os seus amigos de perto dele. B. Ele feriu o seu corpo com úlceras malignas da cabeça aos pés. C. Ele tirou a sua sabedoria e o seu entendimento das coisas de Deus. D. Ele fez com que ele fosse perseguido e odiado por todos os povos. Resposta correta. B. Ele feriu o seu corpo com úlceras malignas da cabeça aos pés. Jó 2 verso 7. O que a esposa de Jó disse para ele fazer quando viu o seu estado?
A. Ela disse para ele ter paciência e esperar em Deus. B. Ela disse para ele buscar ajuda médica e espiritual. C. Ela disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. D. Ela disse para ele fugir para outra terra e recomeçar a vida. Resposta correta. C. Ela disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó 2 verso 9. Quais eram os nomes dos 3 amigos de Jó que foram visitá-lo em seu sofrimento? A. Elifaz, Bildade e Zofar. B. Eliú, Baraque e Zaqueu. C. Enoque, Balaão e Zorobabel. D. Elias, Benjamim e Zacarias. Resposta correta. A. Elifaz, Bildade e Zofar. Jó 2, verso 11. Por quanto tempo os amigos de Jó ficaram em silêncio diante dele antes de falar alguma coisa? A. 7 dias e 7 noites. B. 3 dias e 3 noites. C. 40 dias e 40 noites. D. 1 dia e 1 noite. Resposta correta. A. 7 dias e 7 noites. Jó 2, verso 13. Quem foi o primeiro amigo de Jó a falar com ele e qual foi a sua acusação contra ele? A. Elifaz, que disse que Jó estava sofrendo por causa de seus pecados ocultos. B. Bildade, que disse que Jó estava sofrendo por causa da maldição de seus pais. C. Zofar, que disse que Jó estava sofrendo por causa de sua arrogância e soberba. D. Eliú, que disse que Jó estava sofrendo por causa de sua ignorância e rebeldia. Resposta correta. A. Elifaz, que disse que Jó estava sofrendo por causa de seus pecados ocultos. Jó 4 horas e 7 minutos verso 9. Qual foi a resposta de Jó ao primeiro discurso de Elifaz? A. Ele reconheceu os seus pecados e pediu perdão a Deus. B. Ele lamentou o seu nascimento e desejou a morte. C. Ele defendeu a sua integridade e questionou a justiça de Deus. D. Ele elogiou a sabedoria de Elifaz e aceitou o seu conselho. Resposta correta. B. Ele lamentou o seu nascimento e desejou a morte. Jó 3 horas e 1 minuto verso menos 26. Qual foi o argumento de Bildade para tentar convencer Jó a se arrepender? A. Ele usou exemplos da natureza para mostrar o poder e a bondade de Deus. B. Ele usou exemplos da história para mostrar o juízo e a soberania de Deus. C. Ele usou exemplos da lei para mostrar a santidade e a exigência de Deus. D. Ele usou exemplos da profecia para mostrar o plano e a promessa de Deus. Resposta correta. B. Ele usou exemplos da história para mostrar o juízo e a soberania de Deus. Jó 8 verso 8 e 10. Qual foi o argumento de Zofar para tentar convencer Jó a se arrepender? A. Ele usou exemplos da natureza para mostrar o poder e a bondade de Deus. B. Ele usou exemplos da história para mostrar o juízo e a soberania de Deus. C. Ele usou exemplos da lei para mostrar a santidade e a exigência de Deus. D. Ele usou exemplos da profecia para mostrar o plano e a promessa de Deus. Resposta correta. C. Ele usou exemplos da lei para mostrar a santidade e a exigência de Deus.
Jó 11h04 verso 6. Qual foi o argumento de Eliú, o quarto amigo de Jó, que se manifestou depois dos outros três? A. Ele usou exemplos da natureza para mostrar o poder e a bondade de Deus. B. Ele usou exemplos da história para mostrar o juízo e a soberania de Deus. C. Ele usou exemplos da lei para mostrar a santidade e a exigência de Deus. D. Ele usou exemplos da profecia para mostrar o plano e a promessa de Deus. Resposta correta. D. Ele usou exemplos da profecia para mostrar o plano e a promessa de Deus. Jó 32, 6 verso 9, a 33, 14 verso 18. Como Deus se revelou a Jó depois dos discursos dos seus amigos? A. Em um sonho à noite. B. Em um anjo enviado do céu. C. Em um redemoinho durante o dia. D. Em uma voz do meio do fogo. Resposta correta. C. Em um redemoinho durante o dia. Jó 38, verso 1. Que tipo de perguntas Deus fez a Jó quando falou com ele? A. Perguntas sobre as obras da criação que Jó não podia responder. B. Perguntas sobre os mistérios da salvação que Jó não podia entender. C. Perguntas sobre as razões do sofrimento que Jó não podia explicar. D. Perguntas sobre as virtudes da fé que Jó não podia demonstrar. Resposta correta. A. Perguntas sobre as obras da criação que Jó não podia responder. Jó 38 verso 1. Qual foi a reação de Jó depois de ouvir a voz de Deus? A. Ele se arrependeu em pó e cinza. B. Ele se alegrou em espírito e verdade. C. Ele se irritou em fúria e desespero. D. Ele se calou em temor e reverência. Resposta correta. A. Ele se arrependeu em pó e cinza. Jó 42 verso 6. O que Deus disse aos amigos de Jó depois de falar com ele? A. Ele disse que eles tinham falado bem dele e que ele os abençoaria. B. Ele disse que eles tinham falado mal dele e que ele os castigaria. C. Ele disse que eles tinham falado errado dele e que ele os perdoaria se Jó orasse por eles. D. Ele disse que eles tinham falado pouco dele e que ele os ensinaria mais sobre ele. Resposta correta. C. Ele disse que eles tinham falado errado dele e que ele os perdoaria se Jó orasse por eles. Jó 42 verso 7 e 9. O que Deus fez por Jó depois que ele orou pelos seus amigos? A. Ele restaurou em dobro tudo o que Jó tinha perdido. B. Ele levou Jó para o céu para viver com ele. C. Ele revelou a Jó o mistério do sofrimento e da glória. D. Ele concedeu a Jó o dom de profetizar e curar. Resposta correta. A. Ele restaurou em dobro tudo o que Jó tinha perdido. Jó 42, verso 10, 17. O livro de Jó é uma alegria literária e espiritual que desafia as nossas perspectivas e nos convida a mergulhar nas emoções da condição humana e da fé. A história de Jó transcende as eras, tocando corações e mentes através dos séculos. Sua narrativa complexa e seus temas universais ecoam nas vozes dos que buscam compreender o sofrimento, encontrar significado em meio à adversidade e fortalecer sua relação com o divino. A trajetória de Jó nos lembra que a vida é repleta de mistérios
continuar. Em nossa jornada, como lidar com o inexplicável? Como manter a fé? Quando as respostas parecem distantes. O livro de Jó não oferece soluções fáceis, mas revela a importância da perseverança na busca por respostas e da profundidade da fé que transcende as circunstâncias. Ele nos lembra que, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos de Deus, a busca por compreensão e a manutenção da fé podem ser um testemunho poderoso de nossa conexão com o divino. Enquanto nos aventuramos nas páginas do livro de Jó, somos convidados a contemplar o inexplicável, a questionar o que acreditamos e enfrentar a confiança com coragem e esperança. A história de Jó é um convite a todos nós para explorar o poço profundo da sabedoria e da fé que se estende além das limitações